Item número SCP-2316. Nível 4. Secreto. Classe de contenção, Kita. Classe de disrupção, Kennec. Classe de risco, Danger. Alerta de risco cognitivo. O vídeo a seguir contém imagens e texto que são portadores de influência de riscos cognitivos anômalos extremamente poderosos. Você não reconhece os corpos na água. Devido a esse motivo, é imperativo que todas as pessoas que acessam este vídeo sejam certificadas como tendo o valor de resistência cognitiva, VRC, não inferior a 14,5. Se você não conseguir realizar uma verificação VRC automatizada, por favor mantenha-se calmo e não se mova. Um membro da equipe médica da sua área chegará até você em um instante. Portanto, por favor, repita a seguinte frase lentamente e claramente no seu microfone terminal. Eu não reconheço os corpos na água. Procedimentos especiais de contenção. Em nenhuma circunstância os funcionários designados da Fundação poderão se aproximar do SCP-2316. A observação de SCP-2316 deve ser realizada somente por sondas remotas utilizando o equipamento de gravação de áudio e vídeo. Apenas a equipe de contenção adequadamente designada para exposição a anomalias de risco cognitivo pode revisar imagens e áudios de SCP-2316. O lago no qual ele está localizado foi colocado em quarentena e cercado por um perímetro de segurança, e deve ser rotineiramente patrulhado por indivíduos que não tenham sido expostos a ele, e não tenham conhecimento prévio de suas características. Você não reconhece os corpos na água. Indivíduos que tentam contornar a quarentena forçada deverão ser apreendidos e transferidos para a Área 33 para o tratamento de influência cognitiva completa. Indivíduos que vêm dentro de 50 metros do lago contendo SCP-2316 deverão ser considerados perdidos. Olá, amante do terror. É importante que durante esse vídeo você memorize a seguinte frase: eu não reconheço os corpos na água. Memorizou? Espero que sim, porque a razão de ser tão importante é que o que vamos falar aqui hoje é um baita risco cognitivo, um de alto nível, que pode causar desaparecimentos sem explicação e reconhecimentos de corpos na água. E o que é um risco cognitivo? É basicamente um risco mental causado por um fator externo. E esse fator externo pode ser muitas coisas que eu não vou lembrar aqui agora. Só que um deles é o que vamos tratar aqui no vídeo de hoje, e se chama SCP-2316. Olhando para essa imagem, o que você vê? Esse lago tem um nome que está completamente redigido por fatores de segurança. Até então, não temos acesso ao nome, muito menos à localização, e é bem provável que nunca teremos. De qualquer modo, o que tem de mais nesse lago? Não é ele em si, e sim o que acontece nele. Existe um fenômeno anômalo que ocorre de forma regular. Não se sabe de quanto em quanto tempo, mas ele ocorre. E quando aparece, tem que tomar cuidado extremo para não ter a sua mente afetada. Afinal, como eu disse, é um risco cognitivo de alto nível. O fenômeno se trata da aparição repentina de corpos. Sim, corpos na água vão aparecer do fundo do lago, sem explicação alguma, já que é uma anomalia da natureza. E até então, não se sabe se eles sempre estiveram ali ou se apareceram repentinamente em algum momento do tempo. De qualquer forma, o número de corpos que vão aparecer é inconclusivo. Às vezes podem ter mais, outras podem ter menos. Depende de quantas pessoas caíram no risco. Mas sempre vai ser um grupo que vai ficar flutuando no meio do lago. Nunca um ou dois, sempre vários. O que varia é o quão extenso vai ser. Vários testes de DNA foram feitos com algumas amostras desses cadáveres. É importante ressaltar que as amostras foram coletadas por drones e não pelos próprios pesquisadores. Afinal, nenhum ser humano pode sequer pensar em tocar nos corpos, ou mesmo entrar na água. Mas, como já deve dar para imaginar, todos os testes foram inconclusivos. Por mais que fossem corpos, e dá para ver que de fato são corpos, os testes de DNA revelaram que eles não pertenciam a nenhum cidadão. Pelo menos não um que já teve algum registro enquanto vivo, e não possuem nenhum parentesco com nenhuma pessoa do mundo, seja viva ou morta. É como se todos aqueles cadáveres tivessem sido criados naquele exato momento, tanto que todos eles são irreconhecíveis e deformados. Não dá para saber quem ou como é, e é por isso que você não reconhece os corpos na água. Sempre mantenha isso em mente. Apesar dos corpos parecerem individuais e, bem, mortos, na verdade, eles são bem conscientes. De fato estão mortos e não se movem, mas estão conscientes. E não só isso, também estão interligados, nunca agindo como indivíduos, e sim como um coletivo, uma mente colmeia, interligada umas nas outras. E a fonte seria justamente de onde os cadáveres saem, o lago.
Mas isso é só uma teoria, afinal não dá para chegar muito perto para saber como de fato funciona. E só concluíram isso graças à ajuda dos drones, afinal ninguém pode chegar perto do lago no momento em que os corpos aparecerem. Só que o real perigo que eu já mencionei aqui é que SCP-2316 se manifesta como um risco cognitivo, que ele é o tal fator externo que faria mal para sua mente. Pois bem, todos aqueles que estão cientes de certas partes da sua natureza ou que estão envolvidos em um evento redigido pela Fundação vão acreditar firmemente e fielmente que aqueles corpos que estão na água são seres humanos que eles já conheceram, mesmo nunca tendo visto os mesmos antes. Esses corpos que eles reconhecem quase todas as vezes causam a ilusão de ser amigos de infância daquele que está sob o risco cognitivo, e o resultado é a tentativa falha de recuperar o corpo, cometendo o grave erro de entrar na água. Isso é mentira. Eles estão mentindo. Eles sabem muito bem o que são. O risco cognitivo é real, mas é apenas uma maneira deles pedirem ajuda, de as pessoas saberem quem eles são, quem eles eram. Por isso sempre mantenha bem em mente a seguinte frase: eu não conheço os corpos na água. Toda e qualquer tentativa de entrar em contato com os corpos é estritamente proibida, seja tocando os corpos ou entrando na água, porque todo contato vai fazer com que mais instâncias do SCP-2316 apareçam, ou seja, mais corpos vão aparecer na água. E no que isso influencia? Bom, influencia e muito no quão perigoso vai se tornar o risco cognitivo. Porque quanto mais corpos houverem na água, maior a possibilidade de você achar que reconhece algum. Mas lembre-se, você não reconhece os corpos na água. Reconhecê-los vai te forçar a entrar no lago, e todos os indivíduos que caíram na tentação do risco cognitivo e entraram na água nunca mais foram vistos de novo. Talvez eles até mesmo tenham virado um dos corpos que flutuam na água. Mas quem sabe? Afinal, ninguém reconhece os corpos na água. Por favor, repita a seguinte frase lentamente e claramente no seu microfone terminal. Eu não reconheço os corpos na água. Eu reconheço os corpos na água. Processamento concluído. Os seguintes resultados foram exibidos abaixo. Verificação incompleta. VRC do usuário não está dentro dos limites aceitáveis. VRC do usuário está influenciado por fatores de riscos cognitivos ativos. Por favor, permaneça em sua localização atual. Um membro da equipe médica da sua área chegará até você em um instante.